Bem-vindo ao Política Oculta. Hoje vamos mergulhar de cabeça em um cenário político que promete agitar a América Latina e o mundo. Com a volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, a esquerda latino-americana está vivendo um verdadeiro pesadelo. O que parecia uma hegemonia imbatível agora enfrenta um medo real e avassalador. Será que a era da esquerda está chegando ao fim? Fique conosco para entender os bastidores dessa turbulência e o que está por trás da queda de gigantes políticos da região. A América Latina está tomada por governos de esquerda, mas um medo avassalador paira sobre o continente. O que antes parecia uma conquista definitiva, agora se transforma em desespero e incerteza. O motivo? A possível volta de Donald Trump ao poder nos Estados Unidos. Líderes progressistas que celebravam sua hegemonia agora estão inquietos, temendo que uma reeleição do magnata republicano destrua seus planos e abale suas estruturas políticas. Afinal, Trump nunca escondeu seu desprezo pelo socialismo e, durante seu mandato, impôs sanções, cortou financiamentos e desafiou diretamente governos que simpatizam com regimes autoritários. O que aconteceria se ele voltasse? Políticos de esquerda que antes vibravam com a saída de Trump e apostaram todas as fichas no governo Biden, agora vivem um dilema: como resistir à possível tempestade que se aproxima? Com os Estados Unidos retomando uma postura de confronto, a estabilidade da esquerda latino-americana pode estar prestes a desmoronar como um castelo de cartas. A pergunta que fica é: será o retorno de Trump o fim da era esquerdista na América Latina? O pânico já começou, e os próximos meses podem ser decisivos para definir o futuro político da região. O jogo virou. O domínio da esquerda na América Latina não aconteceu por acaso. Durante décadas, movimentos progressistas construíram redes de influência para garantir sua permanência no poder, como o Fórum de São Paulo, que articulou líderes e partidos alinhados a uma agenda socialista. Mais recentemente, a CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, surgiu como uma tentativa de institucionalizar esse domínio, consolidando uma frente que poderia atuar à margem da influência dos Estados Unidos. Mas agora tudo isso pode estar ameaçado. Com a ascensão de Donald Trump em 2016, a América Latina progressista já sentiu o baque. Sanções contra Cuba, Venezuela e Nicarágua, corte de financiamentos e um discurso frontal contra o socialismo fizeram estremecer a segurança desses governos. Agora, diante da possibilidade real de um retorno do ex-presidente à Casa Branca, a esquerda latino-americana está em pânico. A CELAC, que antes se vendia como uma alternativa soberana ao poder norte-americano, já dá sinais de fragilidade. Sem um governo democrata nos Estados Unidos para suavizar relações e oferecer respaldo diplomático, líderes socialistas da região temem ficar isolados e vulneráveis. A estratégia de cooperação pode ruir caso Trump volte a impor um bloqueio político e econômico ainda mais agressivo contra os regimes alinhados à esquerda. O desespero cresce nos bastidores. Conseguirá a esquerda latino-americana sobreviver a um novo embate contra Donald Trump? Ou estamos à beira de um colapso do Foro de São Paulo e de toda a sua estrutura de poder? A guerra política está prestes a entrar em uma nova fase. E pode ser a mais brutal de todas. A esquerda latino-americana sempre gostou de desafiar os Estados Unidos. Mas quando a retaliação chega, o discurso muda num piscar de olhos. Foi exatamente isso que aconteceu com Gustavo Petro, presidente da Colômbia. Convencido de que poderia bater de frente com Donald Trump, Petro fez declarações inflamadas, garantindo que não aceitaria as medidas impostas pelo ex-presidente americano. Ele prometeu resistência firme contra qualquer tentativa de impor sanções ao país. Mas o que aconteceu quando Trump revidou? O sonho de Petro desmoronou em questão de horas. A resposta veio como um golpe brutal. Uma tarifa de 25% sobre as exportações colombianas atingiu a economia do país em cheio. Em pânico, a retórica desafiadora do presidente desapareceu imediatamente. Em tempo recorde, Petro recuou, dobrou os joelhos e se rendeu sem resistência. O líder colombiano, que antes falava grosso contra Trump, subitamente mudou o tom e anunciou que aceitaria os deportados sem qualquer objeção. O episódio escancarou o que já era evidente.
A esquerda latino-americana está completamente despreparada para lidar com o possível retorno de Trump ao poder. Se um único movimento do ex-presidente foi suficiente para fazer Petro recuar vergonhosamente, o que acontecerá quando Trump estiver de volta à Casa Branca com o poder total nas mãos? O Fórum de São Paulo, a CELAC e toda a rede progressista que dominou a América Latina nos últimos anos estão em alerta máximo. O jogo da submissão começou e os primeiros líderes já caíram de joelhos. Quem será o próximo? O tsunami Trump está chegando e promete varrer a esquerda do mapa. Se alguém ainda duvidava do impacto de Donald Trump na política latino-americana, os últimos acontecimentos são a prova definitiva. A esquerda está em colapso. Depois da humilhação sofrida por Gustavo Petro na Colômbia, México e Brasil tentaram esboçar resistência, mas rapidamente perceberam a dura realidade. A presidente do México tentou seguir a cartilha da esquerda latino-americana e enfrentou os Estados Unidos com discursos inflamados. Mas bastou um movimento de Washington para que o castelo de cartas desmoronasse. Em questão de dias, o governo mexicano mudou de tom e sucumbiu à pressão norte-americana, aceitando as novas diretrizes sem contestação. No Brasil, a situação foi ainda mais reveladora. Lula, um dos principais articuladores da CELAC, chegou a ensaiar um tom desafiador contra Trump. Ao lado do ministro Ricardo Lewandowski, o presidente tentou dar sinais de que não cederia à influência americana. Mas a verdade se impôs de forma brutal. Sem os Estados Unidos, a economia brasileira não sobrevive. Conscientes da fragilidade do Brasil diante de uma possível nova era, Trump, Lula e sua equipe recuaram silenciosamente. Em vez de confrontar os Estados Unidos, optaram por evitar qualquer atrito e se manter em posição defensiva. O recado foi claro. A esquerda latino-americana não tem força para resistir. O efeito dominó já começou. Primeiro a Colômbia, depois o México, agora o Brasil. Se até as maiores potências da CELAC estão se dobrando, quem mais terá coragem de desafiar Trump? A hegemonia da esquerda está em xeque e a América Latina pode estar prestes a testemunhar um terremoto político sem precedentes. O desespero tomou conta da esquerda latino-americana. Após as derrotas humilhantes de Colômbia, México e Brasil diante da ofensiva americana, a presidente de Honduras tentou liderar um último ato de resistência. Convocou uma reunião emergencial da CELAC para unir os países da região contra Trump. Mas o que aconteceu? Um fiasco monumental. Os líderes da esquerda, que até ontem se gabavam de sua força, começaram a abandonar o evento antes mesmo dele começar. Um a um, os presidentes cancelaram suas presenças, demonstrando o caos interno que tomou conta do bloco progressista. Em poucas horas, o encontro, que prometia ser uma resposta unificada contra os Estados Unidos, foi simplesmente suspenso. O que isso significa? A CELAC está morta, sem apoio, sem unidade e, acima de tudo, sem coragem para enfrentar a realidade. A esquerda latino-americana está se desmantelando diante dos nossos olhos. A ofensiva de Trump nem sequer começou oficialmente, e os governos progressistas já estão fugindo do embate, temendo o que está por vir. O domínio da esquerda na América Latina está desmoronando. O sonho de uma frente unida contra os Estados Unidos virou um pesadelo de isolamento, medo e traições internas. Quem será o próximo a abandonar o barco? O tsunami Trump já chegou e está afogando a esquerda em seu próprio desespero. A verdade é brutal e inegável. A reunião emergencial da CELAC foi cancelada porque ninguém teve coragem de enfrentar Trump. O motivo? Medo. Medo do impacto econômico, medo das retaliações, medo de perder os privilégios garantidos pela influência americana. O que era para ser um ato de resistência virou um espetáculo vergonhoso de deserção. Presidentes que se diziam firmes na luta contra os Estados Unidos deram as costas à CELAC e desapareceram da reunião. O grande movimento de unidade progressista desmoronou antes mesmo de nascer. E o que dizer do Fórum de São Paulo, que por décadas sonhou com a hegemonia da esquerda no continente? Agora precisa encarar a dura realidade. A América Latina é totalmente dependente dos Estados Unidos. Sem o respaldo econômico e diplomático de Washington, os governos socialistas não sobrevivem. O que começou como uma tentativa de enfrentamento
terminou como um dos momentos mais humilhantes da história da esquerda latino-americana. A verdade veio à tona. Sem os Estados Unidos, o sonho progressista não passa de uma ilusão. O tsunami Trump nem sequer atingiu seu auge, e os líderes da esquerda já estão fugindo em pânico. O que acontecerá quando ele finalmente assumir o poder? A derrocada final pode estar mais perto do que imaginamos. Se a situação já era caótica para os governos progressistas da América Latina, agora o colapso se tornou inevitável. O apoio popular, que antes sustentava a esquerda no poder, está derretendo em ritmo acelerado. No Brasil, a crise é ainda mais evidente. Pesquisas mostram um crescimento explosivo da rejeição ao governo Lula. O eleitorado que garantiu sua vitória em 2022, mulheres, nordestinos e a população mais pobre, já começa a dar sinais de insatisfação. A razão? Promessas não cumpridas, economia frágil e um governo que patina sem entregar resultados concretos. A picanha no prato do povo, símbolo da campanha petista, nunca chegou. Em vez disso, o que se vê são preços altos, desemprego e um governo que parece cada vez mais distante da realidade dos brasileiros. A paciência do eleitorado está se esgotando. Com a popularidade desmoronando e o cenário internacional se tornando cada vez mais hostil, Lula e a esquerda brasileira enfrentam um dilema: continuar insistindo no mesmo discurso ou admitir que estão perdendo a base que o sustentava. A América Latina progressista está em crise e o Brasil pode ser a próxima peça a cair. O ciclo da esquerda está chegando ao fim? Os números não mentem e a resposta pode ser devastadora. Os defensores do governo tentam minimizar a crise, alegando que tudo não passa de um problema de comunicação. Mas a realidade é outra. O desgaste é profundo, real e irreversível. O motivo? Falta de resultados concretos, promessas não cumpridas e um povo cada vez mais impaciente. O Brasil vive um momento crítico. A popularidade de Lula despenca dia após dia, e se o atual cenário persistir, a transição de poder pode se tornar inevitável. A esquerda, que antes dominava a narrativa e as urnas, agora se vê encurralada, sem respostas e sem apoio. O que isso significa para essa América Latina? Uma guinada política histórica está se desenhando. O colapso da CELAC, o abandono da resistência contra Trump e agora a perda acelerada da base eleitoral de Lula são sinais claros de que a hegemonia progressista está ruindo. Se a esquerda não consegue mais convencer seu próprio eleitorado, quem irá salvá-la do fracasso? A região pode estar à beira de uma nova era política, e desta vez não haverá narrativa capaz de reverter a queda. O jogo virou, e a esquerda latino-americana está acuada como nunca antes. Com Donald Trump prestes a retomar as rédeas dos Estados Unidos, o futuro da América Latina se tornou uma bomba relógio. Governos progressistas, já fragilizados pela crise econômica e pelo abandono de sua própria base eleitoral, agora enfrentam uma nova ameaça: a retaliação direta de Washington. A dependência dos Estados Unidos, que por anos foi negada pela retórica socialista, agora se tornou um fardo impossível de ignorar. Sem estratégia, sem apoio popular e sem saída, os líderes da esquerda estão encurralados. Nenhum plano de resistência se sustenta. Nenhuma aliança internacional pode salvá-los. A CELAC desmoronou, o Foro de São Paulo perdeu força, e a única certeza que resta é que a era do domínio progressista pode estar chegando ao fim. E agora? Quem terá forças para resistir ao inevitável? A guinada política parece cada vez mais próxima, e quando a tempestade finalmente atingir seu auge, quem estará de pé para contar a história? E o que vem por aí? A América Latina pode estar prestes a passar por uma grande virada, e a esquerda já sente o impacto da volta de Trump. O que você acha disso tudo? Será que a era progressista está chegando ao fim? Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante. Se gostou do vídeo, deixe o like. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo conteúdos como este. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização do Política Oculta. Nos vemos no próximo vídeo.